proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podem se sentar um pouquinho? Como é que está a jiboia aí? Está gritando aí dentro? Porque eles estão sem almoçar, tadinho deles, né? O culpado não fui eu, foi o Frei lá, né? Que bom. Uma dica, mulher. Aqui, graças a Deus, eles estão sob a ação do Espírito Santo. Tenho que ter certeza que eles vão aguentar. Mas vai a dica para quem aí é esposa. Você quer manter o homem capaz de um diálogo? Reza, sempre reza. Mas primeiro enche a barriga dele, depois você consegue conversar. Isso é próprio da natureza. Tentar conversar com o homem sem ele estar com a barriga cheia é complicado. Mas aqui eles estão cheios do... Tá vendo? Às vezes você tem que quebrar um galho, não deu para fazer a comida, reza, clama o Espírito Santo sobre ele, certeza, você vai conversar. Vou perguntar desse lado aqui. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão, deixa eu ver. De verdade. Quer ir para o céu? Certeza? Quer ir para o céu também? Não, né? É lógico que não é hora de ir para o céu, não é verdade? Mas eu vou perguntar isso mesmo. Quem aqui quer ir para o céu amanhã? Bom, para ir para o céu tem que morrer. Então, eu vou fazer no final uma oração. Tá? Eu vou pedir a Deus para aqueles que quiserem. Nossa, pode levar. Né? Quem gostaria de ir amanhã, levanta a mão, deixa eu ver. Agora deixa eu ver desse lado aqui. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. Ótimo. Deixa eu ver abaixo aí. E para ir amanhã, quem quer ir? Eu já rezo. Eu achei que ia ter mais mãos levando aqui, eu já sabia que ia ter bem pouquinho, quase nenhuma. O que significa isso? Significa que a gente ainda não vive para o céu. Nós pensamos assim: eu tenho que ir para algum lugar depois que morrer, que seja o céu.
Mas se eu puder ainda deixar esse céu para depois, porque está tão bom aqui. E é uma ilusão. Aqui, como diz a palavra, a maior parte é o que? Ilusão e sofrimento. Lógico que com Deus tudo se torna bênção, tudo se torna verdadeiramente alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, diz São Paulo. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita. Então é possível sim, mesmo em meio às cruzes, às adversidades dessa vida, ser feliz, porque a felicidade não é uma coisa que vem de fora, mas a felicidade é algo que transborda de dentro. Daquele que crê, do seu interior brotarão o quê? Rios de água viva, que transbordam. E esses rios de água viva é uma imagem para quem? Para o Espírito Santo. Não sabias que sois o quê? Templo do Espírito Santo, onde habita Deus. Então a felicidade que a gente procura em todos os cantos, ela está sempre onde? Dentro. Bom, primeiro você tem que deixar ela entrar, mas não é com as coisas criadas. Mas a alegria, a verdadeira felicidade é o próprio Criador, que decidiu morar em você. E assim começa o céu. E essa é a semente da glória que nós ouvimos aqui na segunda leitura. Prestou atenção? Veja. Com efeito, cadê aqui? Com efeito, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Até a criação, toda a criação está esperando esse momento, ansiosamente esse momento de se revelarem os filhos de Deus. O que é essa? Desculpa, eu não estou conhecendo. É um resquício de gripe, né? O que é essa manifestação dos filhos de Deus? Tá, eu vou dar uns pulos aqui, tomara que eu me lembre de voltar onde eu quero. Fala aqui da criação, que vai voltar ao seu esplendor, a sua maravilhosidade, a beleza que nós não temos ideia. Vocês já pensaram alguma vez no Adão e na Eva, antes do pecado? Se você olhar, achar que você olhando uma pessoa aqui agora, você teria uma ideia de quem era Adão e Eva, está errado. Até mesmo fisicamente eles eram muito maiores. Nós somos nanicos, porque é uma degeneração da natureza humana. Tá? Aqui vai um pouquinho de ciência. Infelizmente, nós somos doutrinados para achar que o homem veio lá de uma ameba, né, que depois virou, um certo tempo virou um macaco, depois virou o homem, o ser humano. Isso aí é tudo coisa do diabo, é mentira, não existe, isso é impossível. Não tem como, não tem nada na natureza que possa provar algo do tipo. Não dá para eu ficar falando sobre isso aqui. Mas me acreditem, tudo isso aí é uma ação diabólica para nos afastarmos do Criador, para impedirmos de enxergar a verdade sobre a criação. Então, na cabeça da grande maioria, espontaneamente passa que os primeiros seres humanos são os trogloditas, uga-uga, com tacape na costa, saindo lá das cavernas. Isso é mentira. Nós somos os trogloditas. Nós.
Porque Deus, quando cria Adão e Eva, cria num esplendor que nós não podemos imaginar hoje. Tá? Deus criou Adão perfeitíssimo. Deus criou Adão com ciência infusa. Ele deu nome a todas as coisas. E não é um nome como você dá para o seu cachorrinho. Ele deu um nome porque ele via a essência de cada ser que Deus criou. Então, a ciência de Adão não tem comparação com a nossa. Tá? Consequentemente, Eva também. Então, de Adão, por causa do pecado, já como o pecado foi uma verdadeira bomba atômica mundial. Arrasou o mundo. O nosso mundo era perfeito. Por causa do pecado de Adão, toda essa desgraça que você... E olha que nós achamos bonito esse mundo. Então imagine como era o mundo que Deus criou no princípio para nós. Adão era imortal. Adão não sofria, não tinha nenhum tipo de sofrimento. Quando falo Adão, estou falando a Eva também. Adão, ele tinha perfeição, um equilíbrio, uma integridade. Não tinha nele nenhum movimento de tentação, de fraqueza, de olhar a Eva e pensar qualquer malícia com relação a nada. E o mesmo da parte da Eva. Eu quero que você contemple então a beleza que Deus fez. Deus não fez esse mundo que nós vivemos, não fez. É o mesmo mundo, mas no sentido assim, não foi como Deus criou. Esse mundo todo problemático, com tantas intempéries, com todos esses problemas que nós estamos cada vez mais vendo acontecer, não foi esse o mundo que Deus criou. Tá? E eu estou chamando você para contemplar o que Deus vai fazer de novo no final de tudo. É por etapa. A primeira etapa foi a redenção na cruz para nos livrar do pecado, da morte eterna e da escravidão do diabo. Mas vai ter esse momento, como é isso que está sendo dito aqui. De fato, toda a criação... Desculpa, forcei demais a voz, né? De fato, toda a criação está esperando ansiosamente, pois a criação ficou sujeita à vaidade do homem que pecou. Tudo ficou desgraçado, destruído por causa do pecado de Adão e Eva. Literalmente. A natureza, ela não é a mesma. Assim como o ser humano não ficou mais o mesmo depois da desobediência de Adão e Eva. A criação ficou sujeita não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. A natureza pertencia ao homem. Aqui vale uma dicasinha que não tem nada a ver com o assunto, mas dá para encaixar. Você não serve os bichinhos, tá bom? Então não tem papai de cachorrinho, mamãe de cachorrinho, de gatinho. Por favor, isso aí é uma ofensa grave a Deus. Você se rebaixa à condição de um animal que não tem alma. E é por isso que nós comemos frango, comemos boi, poderia também comer cachorro, comer gato. Aqui não é da nossa cultura. Então não misture as coisas. Não existe mamãe de cachorrinho, não. Agora, você brincar é uma coisa. Mamãe, papai, tudo bem, isso é brincadeira. E não adianta ficar magoadinho com o padre, não, porque você tem que provar o contrário de mim. Se você achar que eu tenho que pedir desculpa de alguma coisa. Tá? Porque as pessoas estão muito sensíveis, muito dodóis, porque não entendem as coisas. Estão confundidas. Você tratar bem o animal é uma coisa. Tanto é que senão o Ivan vai brigar comigo. Cadê o Ivan? O Ivan estava por aí. Está lá, né? Tá lá.
ele é veterinário, tem que tratar bem os bichinhos, né? Sem problema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a natureza está a nosso serviço. Nós não podemos ser escravos de animais. A pessoa não viaja lá, não faz mais nada, porque tem que cuidar, fica limpando sujeira de cachorro. Deixa de fazer as coisas do céu para servir um animal. Não faça isso, gente. É uma ofensa a Deus. Como eu falei, você tem um animal, agora você é responsável, vai cuidar dele. Mas cuide como sendo um bicho, não como sendo gente. Porque Deus colocou tudo para ser dominado pelo homem. E a consequência disso é que tudo ficou também prejudicado por causa do pecado do homem. Porque quando o homem desgraçou a própria vida, ele desgraçou tudo. A natureza, que fica tentando se equilibrar o tempo todo, né? Sempre tem as descompensações, furacões, terremotos e isso e aquilo, um monte de coisa. Tudo por causa do pecado, tá? Mas, enfim, também a natureza, ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar, a natureza vai participar de alguma forma da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas também todos nós que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, se você não entendeu que esse corpo que você está, essa condição que você vive hoje, você está preso a uma porcaria de vida. Porque Deus tem muito mais para você, e você fica escravo tentando sustentar essa porcaria de vida. Desculpa, eu estou falando assim, para você entender. Estou pejorativando, eu estou chocando você, para que você entenda as coisas às quais você se apega. Você não tem nada, você não pode levar nada dessa vida, tá? Já que eu brinquei com o Ivan lá, Ivan, depois que você morrer, você vai cuidar de que bicho depois? Do outro lado lá, tem algum bicho para você cuidar? Não tem. Até porque os bichos que terão lá não terão mais doença. Cadê o dentista aí? Você vai cuidar de quem? De quais dentes lá depois do outro lado? Não tem. Você vai construir, vai consertar qual carro, vai? Cadê o vai? Tá por aí, né? Vai ter carro para você consertar? Não vai. Vai ter gente para você dar aula, você que é professor, não vai. Tudo que você fizer nessa vida aqui vai ficar no cemitério, não vai passar do cemitério. Põe na sua cabeça isso, que tudo é vaidade. Se você não der a finalidade verdadeira, eu não estou dizendo que não pode ser dentista, que não pode ser mecânico, que não pode... Tudo isso é verdadeiro se conduzir você para o céu. Senão você está perdendo tempo. Você não pode nem garantir que amanhã você vai estar vivo. E por que você está investindo tanto naquilo que você vai deixar daqui a pouco? De um modo insensato. Por isso que eu digo, as pessoas não entendem. Todo mundo, pelo menos, tem uma ideia de que o céu é tudo de bom. Tudo, não tem nada de ruim, tudo de bom, mas não querem ir para lá, ainda querem viver nessa miséria de vida. São Paulo fala, morrer para mim é ganho, enquanto eu tenho que viver, eu vou viver para Cristo, mas se eu pudesse já ir embora logo, para mim seria melhor ainda. Eu
eu não estou dizendo que você tem que viver como uma pessoa depressiva, uma pessoa doente que quer morrer. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Você tem a alegria da vida. Quem não tem a alegria da vida é porque está doente. Precisa ter essa alegria da vida, né? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ele é a causa da alegria. E nós somos as pessoas mais felizes porque nós temos a salvação. Então toda tristeza, toda luta, toda provação, ela acaba sendo consolada, ela acaba sendo, né, de alguma forma fortalecida a nossa vida, mesmo quando a gente passa por dificuldades. Tudo soma, não é o que diz a palavra? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Entende? Tá, eu estou tentando chegar com vocês num ponto aqui. Eu estou tentando fazer vocês contemplar a beleza de tudo aquilo que Deus vai fazer conosco, que mente alguma não pode nem imaginar. Por mais que você contemple algo lindo, 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 é muito, muito, muito mais do que isso. Por mais que você imagine uma vida feliz, 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 é muito, 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 muito mais do que isso. Então, se você não começar a provocar o seu coração a querer sobre tudo isso, você vai ficar enroscado com essa porcaria de vida que vai, mais cedo ou mais tarde, deixar você na mão. Então contempla o que Deus quer de você, o que Deus quer para você. Por que você veio aqui hoje? Por que Deus mexeu tanto com você hoje? Até o dia de hoje? Se não é para levar você para o céu, para que serviu então tudo isso? A pessoa vai buscar cura com Deus. Tudo bem, a gente pode pedir cura. Mas quem garante que depois que você recebeu essa cura agora, amanhã você não vai ter outra doença para correr atrás? E quanto tempo você vai viver depois que Deus te deu uma cura de um câncer? Pode viver até 20, 30, 50, 60, sei lá. Mas vai acabar também do mesmo jeito. Embora eu sempre digo, se alguém alcançou uma graça de cura, de um livramento, tem que perguntar: Deus, por que o Senhor me deu mais tempo? Porque não deu mais tempo para você continuar fazendo as mesmas besteiras, para ficar fazendo as mesmas coisas. Se Ele te deu um tempo, é porque Ele quer algo de você, que você não tinha entendido até aquele solavanco. Tá? Então começa a contemplar o plano de Deus para a sua vida. E Deus tem um plano para cada um. Para cada um de vocês. Você não foi jogado nesse mundo, você não foi, né, pingado aqui de alguma forma e pronto, acabou. Não. Um dia eu quis casar. E um dia Deus disse para mim: não. Não foi para isso que eu te criei. Eu te criei para ser um sacerdote. E olha que interessante, eu gosto sempre de falar, meio repetitivo às vezes, mas eu falei: deixa eu casar, Senhor. Eu vou ser um bom marido, um bom pai, vou continuar te servindo do mesmo jeito, com a mesma alegria, eu era coordenador de grupo de oração, né? Eu praticamente consegui ser um instrumento de Deus que mudou o rumo da minha pequena cidade lá de Alumínio. Não sinto vaidade nenhuma por isso. Não fiz mais do que minha obrigação. Um moleque de 17 anos para 18 anos, que Deus quis se servir e fez a obra através de mim. Mas poderia ser qualquer um, não é por ser o Alexandre. Mas assim, eu disse: eu vou continuar te servindo, ó Deus, mas deixa-me casar. Ele disse: tudo bem, você pode se casar, mas a sua felicidade, olha aqui, ó, sua felicidade vai ser assim. Porque aquela felicidade que eu preparei para você, segundo os planos eternos do meu coração, desde toda a eternidade já pensou em mim, antes de me criar.
E Ele já preparou tudo, mas Ele me deixou livre para escolher o caminho que Ele quis para mim. Ele falou: essa felicidade você não vai ter mais, porque você vai fazer o seu plano, a sua vontade. E aí você não vai conseguir. Tudo bem, pode se salvar, vai para o céu, pode ter para o céu, se fizer direitinho o que tem que ser feito, pelo menos cumprindo os mandamentos, fazendo alguma coisa mais aí. Mas toda aquela felicidade que eu preparei para você, você não vai ter. Aqui fica a pergunta: quantas vezes você já perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que o Senhor me chamou a essa vida? Você já perguntou alguma vez na sua vida? Mulheres, vocês já perguntaram para Deus se era com esse homem que vocês tinham que ter casado? Agora não adianta mais. Agora vocês têm que ficar firme até o fim, né? Deus já está sacramentado. Então agora essa pergunta você não pode mais fazer. Mas você pode fazer a pergunta: o que o Senhor quer de nós a partir de agora? Entende? Todos os dias. Deus tem um plano pessoal para cada um, mas como você casou, vocês são uma só carne. Então Deus tem um plano também para o conjunto de vocês dois aí. E é lógico, depois também os filhos. Tá? Marido, pense uma coisa: quando você não corresponde, não faz a sua parte, é como alguém que teve um derrame, né? Vai arrastando, sua mulher fica assim, ó, puxando você, feito um derrame, porque vocês são uma só carne. Você já parou para pensar nisso? Que se você não cumpre a sua parte, o quanto você pesa do outro lado. E aqui eu vou aproveitar também e dizer uma coisa: vocês mulheres têm culpa, porque vocês, quando escolhem, não trabalham a pessoa que vocês escolheram para ser o marido que deveria. Via de regra, estou falando porque eu tenho mais de 30 anos atendendo pessoas, e eu conheço a história, ela se repete o tempo todo, que a mulher é assim, ela casa achando que vai mudar o marido, depois ela descobre que não é bem assim. Ela beija o sapo e continua sapo. Ou então ela acorda um dia e descobre que não casou com o príncipe, mas com o cavalo do príncipe. E o homem é o outro lado. Ele casa com a mulher achando que ela nunca vai mudar. Tem certeza, porque ele casou com aquele corpinho, ele casou com toda aquela... né? E assim como o homem não muda, a mulher muda. Não só por causa da questão fisiológica, né? Mas assim, do físico. Mas é porque a hora que vem o filho, aí você fica feito lá um jogado para as traças, né? As mulheres esquecem que tem marido às vezes, né? Ela se dedica tanto, ela não entende que ele é um meninão. Sabe qual é a diferença do homem com o menino? É o valor do brinquedo, né? Quando é pequeno, é carrinho. Quando cresce, carrão, né? Assim, a mulher tem esse papel de cuidar, mas antes ela tem que escolher bem. E ela tem que trabalhar bem, porque o homem precisa muito da mulher. Mas eu estou falando isso porque eu quero chegar num outro ponto, ó. Na verdade, Deus criou o homem para estar à frente, como cabeça. Você não cumprindo o seu papel, você nunca vai se realizar como homem. Não é questão financeira aqui, não. Na hora de rezar, quem está rezando? Homem ou mulher? Mulher, porque o homem acha que é coisa de mulher rezar. Quem que Deus chamou para fundar a igreja e levar essa igreja para todo mundo? Foi mulher? Foram mulheres? Não. Se era para ser mulher, a primeira seria Nossa Senhora, a mais pura de todas as criaturas.
Então, uma mulher, quando ela casa, ela deveria escolher um homem de Deus, um homem que seja de oração, porque essa é a principal função do homem na casa, ser um homem de oração. Essa é a responsabilidade do homem, não da mulher. Porque você tem que defender o seu lar contra todos os inimigos, e o principal deles é o diabo. Veja que lá, quando Moisés estava combatendo, aliás, o povo de Israel estava combatendo, teve um momento que Moisés subiu lá no monte e estendeu a mão. Não foi? E o povo ganhava. Moisés baixou a mão, o povo perdia. É assim. Quando o homem não reza, a oração da mulher, ela perereca para relevar, sabe isso? Se vira nos 30 e ainda fica muito difícil. Mas quando o homem resolve levantar as mãos, resolve assumir o seu papel, tudo muda na casa. Se a mulher for uma mulher virtuosa, tudo muda. Mas então, Moisés é o homem no combate que tem que estar com as mãos levantadas. Alguém segurou o braço direito do do Moisés. Quem foi? Arão. Quem que é o Arão na casa? A esposa. E o outro braço foi segurado pelo Ur. Quem que é o Ur lá na casa? Os filhos. É assim que funciona. Por que as famílias estão tão estropiadas? Porque não tem Deus no centro. O homem não assume o seu papel, que esse é o principal. Quando você se fizer um homem de Deus, tudo vai se encaixar. Seu trabalho, Deus vai prover trabalho. Deus vai prover o pão de cada dia na sua casa. Deus honra o servo dele. Mas tem que ser com os joelhos no chão. Você tem que puxar essa fila. Você é a locomotiva que puxa os vagões aí da família, da sua família. Então, mulheres, rezem para que os seus maridos sejam homens de Deus antes de serem de vocês, né? Porque a mulher pensa nela, daí dá tudo errado. Eles têm que ser de Deus. E quando o homem de Deus, quando ele é temente a Deus, a mulher pode dormir tranquila. Não precisa se preocupar, porque ele anda na presença de Deus. Quando é um homem só religioso, eu não posso garantir 100%. Aí ele vai na igreja, ele reza, não sei o quê, mas não é um homem temente a Deus, é diferente. O homem temente é aquele que anda na presença de Deus. Então ele não presta contas para a esposa, para ninguém, mas ele presta contas a Deus. Então ninguém tira, porque se você entender isso, você vai entender que você tem a força para vencer qualquer que seja a escravidão que o inimigo tenha colocado na sua vida. Qualquer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, bata o joelho no chão. Hoje eu ofereço como oração, que ela vai suprir muitas coisas. É o rosário, tá? Precisa rezar o rosário. E o terço, pelo menos o terço em família. Mas o rosário tem que ser rezado individualmente, completa. Eu digo porque é difícil de reunir todo mundo para rezar um rosário, mas um terço dá. E se vocês não mudarem a ordem das coisas para conseguir isso, vocês vão ficar patinando e nunca vão chegar onde vocês precisam. Tem que entender que vocês têm que mudar a agenda da vida e tem que abrir mão de coisas para poder chegar nisso. Veja, pela desgraça você faz coisas. Se eu perguntar aqui, papai, se um dos seus filhos aí, Deus livre e guarde, cai numa situação de desgraça e ficou doente, e você tem que ficar metade do seu dia com o seu filho para ele manter ele vivo.
Qual de vocês aqui não faria isso? Mudaria a agenda, daria um jeito para poder ficar do lado do filho, para poder garantir a vida, a sobrevivência dele. Eu estou falando porque tem um caso de um chinês que eu vi, que ele esteve em um acidente, ficou tetraplégico, não conseguia nem respirar, e não tinha dinheiro para comprar uma máquina para mecanizar a respiração. O pai e a mãe só, porque lá não podia ter mais do que um filho, lá na China. Não tinha ninguém para ajudar. Era o pai e a mãe para mantê-lo vivo, com a bombinha, bombeando o dia, até que um dia apareceu a máquina. Mas enquanto isso, eles ficaram lá, bombeando o ar no pulmão desse filho. Então, não acho que isso é uma coisa impossível. Pode acontecer, infelizmente. Mas eu digo, se você muda a sua vida por causa da desgraça, por que não mudar a agenda da sua vida antes que venha a desgraça? Não é melhor? Não é mais inteligente? Então, se você quiser, você pode mudar a agenda da sua vida. É uma decisão, é escolha. Tá? Faça isso. Deus está te dando a chance. Você recebeu o toque da graça de Deus. Então você não tem mais desculpas. Se precisa de ajuda, lógico, você vai precisar de ajuda, com certeza. Eu costumo brincar, lógico que se for todo mundo lá de uma vez, eu não vou conseguir ajudar, né? Mas a lambaria logo ali. Precisar de uma ajuda, está lá. Mas vocês têm os padres de vocês também, tenho certeza que eles vão acolher vocês. Mas não deixem não abram mão da oportunidade que Deus deu a vocês. Eu digo, é oração em primeiro lugar, porque você tem que fazer valer a palavra de Deus, tá? É o que eu queria terminar com, já entro nesse ponto, terminando aqui com o Evangelho, para a gente não ficar sem ouvir, porque se você acredita na palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus e a põe em prática, é como aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Certo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois tudo mais vos será dado em acréscimo. Ou você crê nisso, ou você não crê. Ou é verdade ou é mentira. Eu tenho certeza que é verdade. E Deus convenceu de alguma forma na sua vida por esses dias que Ele existe, que Ele está aí, Ele te ama, Ele mexeu com você. Então tenha certeza, essas palavras são verdadeiras. Como Ele mesmo disse aqui na primeira leitura. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio, para a plantação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, as palavras de Deus têm o que? Poder. Elas vão realizar o que prometem. Tenha certeza disso. Como eu falei um pouco da minha escolha, depois Deus me convenceu, eu falei, eu quero o que Deus quer, não quero mais o que eu quero para mim, porque não vai dar certo. O caminho que eu escolhi para mim vai ser o mais perigoso. Porque eu vou fazer do meu jeito, pode não dar certo. E eu posso perder tudo também. Não só ganhar um pouquinho, eu posso até perder tudo. E a promessa dele tem se cumprido em minha vida. Não digo que eu não tenho tentações, que eu não tenho provações, que eu não tenho momentos de tristeza. Não é nada disso. Mas eu não me arrependo em nenhum momento de ser padre. Nenhum momento. Nunca me senti assim, acho que tomei a decisão errada. Nunca. Não me sinto sozinho em nenhum momento. Sempre morei sozinho. Nunca me senti sozinho em nenhum momento. O Senhor diz, terá 100 vezes mais. E eu vejo quantos filhos que eu não poderia ter que tenho hoje.
né? Cada um que me chama de padre, padre quer dizer o quê? Pai, entende? 100 vezes mais. Casa, irmãos, pai, mãe, quantas pessoas, quantas mamães aí rezando por mim, cuidando de mim, entende? Deus é fiel. Então não tenha medo de confiar em Deus. A palavra dele é verdadeira e vai se cumprir na sua vida. Mas, aí agora então, eu termino com o Evangelho, fazendo você entender aqui. O seu coração é o terreno. Só vai depender desse terreno para que a palavra de Deus cumpra a sua eficácia na sua vida. Força ela tem, mas ela precisa encontrar então o terreno. E o Senhor deu aqui os terrenos que podem representar tantos corações. Ele disse: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é aquela semente que cai na beira do caminho. Então o seu coração é duro, que nem esse piso. Não vai acontecer nada com a semente. Aí vem o passarinho, leva embora. O demônio, que é o passarinho aqui no caso, vai varrer. Imagina você chegar no final da sua vida com aquele vazio, que vai chegar esse dia. E você não sabe nem como falar com Deus, não sabe nem o que fazer de nada. É horrível. Entende? Mas hoje, se tinha alguém aqui que estava com o coração endurecido, com a mente meio tapada, hoje, quer dizer, por esses dias você já sentiu que mudou. Que você está responsivo, você está respondendo melhor, não foi? De quando alguns podem depois testemunhar. Eu entrei lá, queria ir embora no mesmo instante. E agora até o final se perguntar: vamos ficar mais um pouco? Depois que almoçar, né? Vamos ficar mais um pouco? Sim, vamos, quero mais. Entende? O que é isso? É a graça de Deus que mexeu. Se estava duro, ele quebrou o piso, tirou o cimento, já chegou na terra. Deus já mexeu aí no seu coração. Entende? Então não perca a oportunidade. Agora ajude o Senhor. Por quê? Porque Ele falou que ainda assim tem corações que são dessa forma. A semente que caiu em terreno pedregoso, ainda tem pedras ainda nesse terreno, que não deixa a raiz aprofundar. E o que é isso? Ele vai explicar, ele mesmo vai explicar aqui. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Cuidado então, fica bem atento, para ver se o seu coração não é esse que está aparentando que a semente entrou, mas ainda tem pedra. E quais são essas pedras? Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. Fica atento. Começou a bater um desânimo, fala: opa, tem pedra no meu coração, está dificultando a semente da palavra. Corre lá para o padre, corre lá para o vale, corre lá para quem quiser te socorrer, mas vai pedir ajuda. Arranca aqui, ajuda a arrancar essa pedra. Porque às vezes você chegou, começou a participar da igreja, alguém olhou torto para você: não vou mais, né? O padre falou alguma coisa que você não gostou: não vou mais. É pedra que está aí no coração ainda. Cuidado então, prestem atenção, para que vocês não se traiam a si mesmos e não percam a oportunidade que Deus deu. Ou então aqui, a semente que caiu em meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo ou a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. O que é isso? O que é a palavra preocupação? Isso é uma coisa muito comum nas mulheres.
Mulheres, mamãe, você mais atrapalha Deus do que ajuda. É assim, pega até, são muito religiosas aí, vai estar rezando. Ai Senhor meu filho, ai Senhor meu filho, ai Senhor meu filho. Você não está falando com Deus, você está adorando seu filho. Porque a sua preocupação não deixa você entregar o seu filho a Deus e ficar com ele lá. O que você pode fazer pelo seu filho? Nada, só Deus pode. Então é Deus que tem que estar diante de você, não é seu filho. Você não adora o seu filho não é Deus. Ou você entrega pela oração, mas toma de volta pela preocupação. Rezou? Confia em Deus. Não tem o que fazer, confia em Deus. Rezou pelo marido? Confia em Deus. Assim Deus pode se valer da fé, porque essa entrega é a fé. E o Senhor sempre disse o quê? Vai, a tua fé te salvou, te curou. É assim que se move o poder de Deus. Não é disputando com Ele. Entende? Confia. É lógico, você vai fazer sacrifício, vai fazer jejum, etc. Tal. Coloca nas mãos de Deus, mas olha para Deus. Você também está com preocupação, eu sei que você tem que ganhar vida, tem tanta coisa. Quando é que Pedro afundou? Que Jesus estava na água. Deixa eu ir aí com o Senhor. Vem. E ele começou a andar. Mas teve um momento em que ele afundou. Qual foi exatamente o momento que Pedro fez com que a coisa afundasse? Ele pôs 7 crianças. 3 crianças. A mais novinha tinha 7 anos. Inclusive ela disse o quê? Que o Francisco só iria para o céu se rezasse o terço. Então não iluda suas crianças achando que elas vão para o céu se elas não rezarem. Tem que rezar. Tudo bem, pode não ir para o inferno, mas não vai entrar direto no céu. Certeza. Criança que não reza, criança que não busca. Uma mística, ela disse que ela via as almas do purgatório. Maria Sima, pode procurar lá. E ela foi perguntar, tem criança, alma de criança no purgatório? Ela falou, eu fui visitada por uma criança, a alma de uma criança de 4 anos de idade. Porque ela já tinha noção, lógico que não é a mesma coisa do que um adulto. Mas a justiça de Deus é perfeita. É possível uma criança então ir para um purgatório? Sim. E não é bonito, não é gostoso, não. Por isso que Nossa Senhora disse para uma criança de 8 anos, pura que nem uma água cristalina, lá do meio do mato. Não é uma criança de hoje, não, uma criança lá, 1917. Ela falou, só vai entrar no céu se rezar terços. Então, se você não ensinar seus filhos a rezar, você infelizmente corre o risco de fazê-los sofrer depois da morte. Entende? Até porque vão crescer, vão viver bastante, aí vai ser pior ainda, porque não rezou quando era criança, não aprendeu, vai ficar adulto, vai ficar com muito mais peso de pecado, e a coisa vai ficar pior para eles depois lá na frente, porque você não ensinou o caminho de Deus enquanto era criança, ficou poupando seus filhos, né? E aqui, quanto mais você poupa os seus filhos, mais você estraga e prejudica e compromete até a salvação deles. Tá? É preciso ensinar o caminho mesmo do sacrifício, da penitência, da oração e tudo mais. Bom, então, buscar... Deixa eu fechar aqui para dar uma esperança para você, que eu já estou terminando. Né? Buscar... Aliás, tem horas aqui, ó. Eu tenho mais 2 horas ainda de... Eu posso falar com você. Buscar as riquezas, então, cuidado. O que você vai buscar? Para quê? Tá? Agora entrando na última parte e realmente encerrando aqui. O coração que Deus espera é o coração, então, que produz frutos. Tá? Produz frutos. Porque os outros não puderam produzir fruto, porque não cresceu.
a árvore. Não chegou. Uma secou, a outra não conseguiu desenvolver. Esse terreno, então, ele é preparado com oração. Tá? Eu já falei para alguns aqui o seguinte: o terço é a oração dos preguiçosos. Por que é a oração dos preguiçosos? Você pega o inteiro é o rosário. O inteiro não é o terço, o inteiro é o rosário. Aí você divide em 3. Por isso que é terço. Daí você reza em prestação. E ganha a graça em prestação. Se você quer ganhar a graça inteira, tem que aprender a rezar o inteiro, o rosário, todos os dias. Porque se uma criança precisa de um terço para entrar no céu, você acha que um terço para você, marmanjo, vai ser suficiente para entrar no céu? Você pode ir para o inferno, mas para entrar no céu, garanto que não vai dar só com um terço não, entrar direto no céu. Tá? Então, trate de mudar a agenda da sua vida e começar a rezar o rosário, certo? Então, é esse rosário que vai preparar o seu coração, ajudar, porque é uma das orações mais especiais. Vários papas já disseram: primeira oração mais importante é a Santa Missa. Para o leigo, a segunda oração mais importante é o rosário. Para o padre, a missa, a liturgia das horas e depois o rosário. E é por isso que um terço vocês deveriam trabalhar para rezarem juntos, vocês, família, pelo menos marido e mulher por um tempo, mas juntar as crianças aos filhos, tá bom? Você vai preparar. Outra coisa, lógico, não é só o rosário, você vai ter outros momentos, você vai viver em oração. Você vai rezar quando você come, quando você vai deitar, quando você vai trabalhar. Em todos os momentos você vive na presença de Deus. E não custa nada falar alguma coisa com Deus o tempo todo. Ele é tudo na sua vida. Então começa a engrenar a coisa. Você levanta, a primeira coisa que você pensa: vou tomar um café, né? Ou qualquer coisa do tipo. Isso é uma vida de quem ama a Deus sobre todas as coisas? Quando você abre os olhos, a primeira coisa que você tem que falar é o quê? Senhor, eu te dou graça, eu te adoro, obrigado. Qualquer coisa, mas falar com Deus. E assim tudo começa diferente. Você não pode ter vergonha da sua fé. Como o Frei ensinou aquela hora, né? Fazer um sinal da cruz bem feito. Porque infelizmente nós temos vergonha, né? Tem gente que faz assim, fica meio olhando para ver se ninguém vê você fazer o sinal da cruz, não é? Ou então faz tão pequenininho, fica beijando um monte de vezes o dedo aqui. Não tem nada a ver beijar o dedo, não serve para nada, né? Não, tudo bem, se você vai fazer isso, não, Pai, Filho e do Espírito Santo, ou não, pode ser. Ou então você tem uma cruz na mão, estou beijando a cruz. Mas beijar o dedo, qual o sentido disso? Né? É meio superstição. E cada vez que você faz o sinal da cruz, o diabo treme ali. Se você fizer o sinal da cruz, de verdade, bem feito. Porque com o sinal da cruz você professa os 2 principais mistérios da sua salvação, da sua fé cristã. Quais são? Quem sabe dizer? Agora eu peguei, né? Quais são os 2 principais mistérios? Sempre, se você não professar esses 2 mistérios, você não se salva. Porque o Senhor disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Se você não crer nessas 2 verdades, você já está fora. Então, se você não souber nem dizer o que é, como é que você vai crer? Que vergonha de cristianismo, né? De catolicismo. Que a gente não sabe. Quantos são os 12 apóstolos? 13. Soma aí São Paulo. São Paulo é apóstolo também, de verdade. Tem os 12, mais São Paulo, 13. Aqui é brincadeira, mas vamos lá.
para você não fugir da resposta. Cadê os dois principais mistérios da fé cristã? Ó, você faz no sinal da cruz, você professa os dois de uma vez só. Quando você fala, você professa o primeiro e mais importante mistério da fé, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Certo? Não se esqueça mais disso. E o segundo mistério é no gesto. E olha que interessante para completar o que o Frei falou. Olha aqui. Do Pai, do seio do Pai, desceu ao seio da Virgem, quem? O Filho da Virgem Maria. O Filho, por obra do Espírito Santo. É o mistério da encarnação. O Filho se fez homem. Certo? E qual é o complemento desse mistério? Morreu, olha a cruz aqui, para a nossa salvação. Então, quais são os 2 principais mistérios da fé cristã? Deus, um só Deus em 3 pessoas, e a encarnação do Filho de Deus, que se fez homem e como tendo recebido a nossa natureza, ele se encarnou, recebeu a nossa carne, ele recebeu o nome de Jesus. Então, o Filho é Jesus. Tá? Você tem que procurar conhecer melhor a sua fé, senão você não vai conseguir colocar em prática esse terreno, saber o que fazer, saber em que crer e fazer bem os seus momentos de oração. Na verdade era isso que eu ia falar. Rezar, não ter vergonha. Você vai num casamento, tem hora de comer, você nem se lembra de agradecer a Deus, ou tem vergonha. Vai no batizado, vai no restaurante, vai em qualquer lugar, você não faz o sinal da cruz, você não abençoa a comida que você come, você não ama a Deus sobre todas as coisas, você tem vergonha da sua fé. Entende? Isso não pode acontecer, você não precisa fazer para se mostrar, mas você não pode ter vergonha, não pode querer esconder a sua fé. Tá? Bom, 30, 60 e 100. Quer dizer, você vai ter que caminhar nessa vida. E eu resumo dizendo: procure então conhecer melhor a sua fé. Procure a orientação de um bom padre que vai dizer: filho, vamos por aqui. As pessoas procuram o padre para tudo, para dor de barriga, para o problema de tantas coisas. Tem gente que chega e fala: viu doutor? Viu doutor? Ah não, desculpa padre, viu doutor? Volta a falar: ô doutor. Elas estão tão preocupadas. Lógico, eu entendo a necessidade. Vou procurar tudo, até confessar os pecados, que é importante. Mas é difícil uma pessoa procurar o padre e dizer: padre, eu quero ir para o céu, me ensina o caminho do céu, me ajuda a caminhar para o céu, me ajuda a mudar a minha vida e a realmente conseguir chegar no céu. Quantos de vocês já perguntou, já pediu essa ajuda para um padre? Entende? E o padre deve ser capaz de ajudar. Se aquele que você pediu não conseguiu, vai para outro, mas vai pedir. Tá? Não pode ser menos que 10. Jesus falou 30, né? Não pode ser menos que 10. 10 o quê? Manda. Certo? Se você quer ter o coração produzindo frutos, sua vida, não pode fazer menos do que os 10 mandamentos. Quem fizer, por exemplo, se você não vai à missa, é o 3º mandamento, ir à missa todos os domingos. Se você não cumpriu esse mandamento e morrer com esse pecado, você vai para o inferno, só por não ir à missa. Você, pai e mãe, que impede o seu filho de cumprir o preceito, porque por causa da sua preguiça, por causa da sua ignorância, você o seu filho vai ser desculpado diante de Deus, porque ele foi impedido por sua causa, mas você vai pagar por ele o pecado de ter impedido o seu filho de cumprir a lei de Deus.
Olha o problema. Se você não cumprir a lei dos homens, o que acontece? Cadeia ou multa. Se não cumprir a lei da natureza, sobe aqui no telhado, pula batendo asa, o que vai acontecer? Vai para o hospital ou cemitério. Acima de tudo é a lei de Deus. Então lei é lei, ninguém deve descumprir. Lei, gostando ou não, querendo ou não, você tem que cumprir, tá bom? Menos que isso, não pode. Daí para frente, tudo bem? Vai cumprir a lei de Deus, eu paro de falar, senão eu continuo falando aqui. Certo? Assume esse compromisso de conhecer a fé e de colocar em prática esses 10 mandamentos que vão garantir pelo menos uns frutozinhos necessários. E depois você vai fazendo mais. Não faça menos do que isso, tá? Confissão, procure logo, sempre, mais e mais confissões. Tem muita coisa, e eu sei que eu já falei até demais, mas é o momento que eu tenho para falar para vocês, e a culpa também é do Éder, que me chamou lá para celebrar a missa. Cadê o Éder? Está por aí? Então vocês brigam com ele depois lá. Ele que me chamou, porque eu não era aí para celebrar a missa, né? E aí aconteceu do Frei não poder e me chamou. Então, me desculpem, mas eu tinha que pelo menos dar uns puxõezinhos aí para você manter o seu passo, tá bom? Vamos ficar de pé? Ao final desse encontro, 7º Curados para Amar, né? Onde nós adentramos nesse território santo aqui na sexta-feira e estamos a poucos instantes de encerrar praticamente o nosso encontro. Nós, particularmente, todos nós em si hoje fizemos um jejum. A gente só tomou café de manhã e o que aconteceu durante o dia, nós não tivemos tempo para almoçar. Nosso almoço está pronto ali. Vocês não vão embora daqui, vocês vão jantar. Na verdade, Deus queria que nós jantássemos aqui para ir embora. Até vocês que estão aqui, quem quiser partilhar conosco, nós sabemos que não vai dar um prato cheio de cada um, mas um pouquinho dá para partilhar. Então sintam-se convidados, mas eles vão jantar, os encontristas, antes de sair. Vocês não vão sair daqui sem também um alimento físico. Queria agradecer em nome do nosso coordenador, o Nilton, vocês, família, que confiaram filhos, esposos, não a nós, mas a Deus esse final de semana. Louvado seja Deus por você e por você estar aqui, sabe? Por você vir buscar o teu amado, o teu filho, teu esposo. Com certeza, nós não precisamos nem falar nada. Você vai notar ao longo dessa semana a mudança desse homem. Então, Deus abençoe, Deus guarde. E essa aqui é a família São José. Família São José. Pode ser que o ano que vem você não venha buscar o seu esposo ou o teu filho do lado de cá. Ele esteja aqui, servindo a Deus. Já aqui, já desse lado. Esses são os homens que muitos deles vocês só trombaram por aqui, mas foi eles que prepararam a comida, foi eles que limparam a cozinha, foi eles que limparam o salão, foi eles que limparam o banheiro. Muitos de nós vocês viram aqui ao longo desses 3 dias pregando, trazendo a palavra. Mas essa é a família São José. Então quando você encontrar aí na rua, pode mexer com ele, amém? Mas agora eu queria que a família levantasse e batesse uma salva de palmas. Vocês fiquem sentados. Palmas para vocês que fizeram o encontro, que aguentaram nós da mesa 3 dias. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Não tenho que ficar falando muito aqui, porque nós já ouvimos tudo esses 3 dias.
Agora eu queria também, vocês como família e encontristas, levantassem a mão e pusessem as mãos sobre esses homens que também são fracos, que precisam também se fortalecer, e rezasse uma Ave Maria consagrando o Grupo São José ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Jesus! Eu poderia deixar de falar para vocês bem rapidinho. O testemunho que eu dei a vocês. Não espere que a sua esposa mude. Não espere que seus filhos mudem. Não espere que seus maridos mudem. Não espere que seus filhos mudem. Mude você. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Ame. Quanto mais vocês puderem amar as suas esposas. Esposas, ame. Quanto mais os seus maridos. Só temos hoje. Só temos hoje. Só temos agora para amar. Agora nós vamos cantar uma música para vocês. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Só quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Onde está a sua família para você amar? Vai abraçar a sua família. Sabemos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Só quero amar. E esse é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar. Só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Só temos hoje para amar. Não sabemos quanto tempo falta. Só quero amar. Esse é o mandamento do Senhor. Só quero amar.
a todos vocês, familiares e motoristas, para estarem no grupo Coração São José, lá no Rosário, quinta-feira, para toda a família. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre estás. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre estás. Tua família, Também em nome do grupo de Coração São José, de coração, para agradecer, pedir pela vida de vocês, pelo ministério, pelos sonhos, por tudo aquilo que o Dom ele sabe, o creio, o irmão ele sabe o carinho que eu tenho por vocês. Você sabe o amor que eu tenho a vocês. Você sabe o amor que eu tenho a vocês. Eu quero agradecer de coração. Deus do Pai. Vocês são meu Pai na nossa vida hoje. Deus do Pai. Deus abençoe.
aqueles que estão se conduzindo embora, os ônibus estão ali. Então, aqueles que não vão preparar a janta aqui, né, jantando e juntando suas coisas, os ônibus estão ali. Os 3 ônibus e os 7 estão indo para o volta. Amém?